Dizem que no complexo do Alemão, o vento fala com quem escuta, que à noite, quando o silêncio desce pelas vielas da estrada do Itararé, as vozes presas nos cabos de aço do teleférico sussurram nomes esquecidos. Alguns chamam de superstição, outros de aviso. Seu Severo do Bondinho era quem comandava as cabines. Homem de poucas palavras, bigode grosso e olhos fundos, como quem já viu o céu tremer de perto. Há anos conduzia o vai e vem do teleférico, da estação Palmeiras até o Alto do Alemão, levando gente, sonho e segredo. Mas ninguém sabia que quando o último passageiro descia e as luzes da estação se apagavam, ele ficava, sozinho, olhando os cabos como quem encara um rio que lembra o passado. Diziam que ele era mal-assombrado desde o dia em que o filho, Vitor, sumiu numa madrugada de vento. A cabine 12 saiu da estação e nunca chegou ao outro lado. Nenhum corpo, nenhum estilhaço. Só o eco de um estalo metálico que atravessou os morros. Desde então, Severo falava pouco, mas escutava demais. Certa noite, o morro dormia em paz, e o vento inquieto descia feito lamento de santo cansado. O maquinista encostou o ouvido no painel e ouviu. Não era o som dos motores, nem o chiado do rádio. Era uma voz, infantil, trêmula, distante. Chamava devagar, como quem teme ser ouvido pelo mundo. Pai. O rádio estava desligado. A cabine vazia. E o eco vindo dos cabos soava como respiração. Severo gelou. Apertou o botão de emergência, mas a linha seguiu, serena, como se nada tivesse acontecido. Do lado de fora, o morro respirava junto. Postes piscando, janelas rangendo, orações suspensas. Lá embaixo, uma velha fez o sinal da cruz ao ver uma cabine vazia cruzar o céu. E pela primeira vez desde o sumiço, o maquinista teve certeza. Alguém, ou algo, voltara no bondinho. No outro dia, ninguém acreditou. Diziam que seu Severo estava ouvindo coisa demais, que o cansaço da madrugada mistura barulho de ferro com lembrança. Mas ele sabia o que tinha escutado. E quando o sol nasceu e tocou os cabos do teleférico, o metal respondeu com um estalo fino, quase um sussurro de confirmação. Naquela semana, tudo começou a acontecer fora do normal. O sistema ligava sozinho antes do horário. As câmeras mostravam cabines se movendo vazias, deslizando lentas sobre as casas de Nova Brasília. O painel piscava palavras que ninguém digitava. Voo ativo, cabine 12. Mas a cabine 12 não existia mais no cadastro desde o desaparecimento. Severo chamava o técnico, o engenheiro, o chefe. Todos diziam o mesmo. Interferência elétrica. Mas o vento, que conhece o idioma das coisas invisíveis, assobiava outro tipo de resposta. Na madrugada, o som do motor mudava. Mais grave, mais humano. Ele começou a anotar horários, frequências, coincidências. Sempre entre 2 e 3 da manhã, a linha ganhava vida própria. O cabo vibrava. E as luzes do morro piscavam em sequência, como se Heliópolis, não, agora o Alemão inteiro, falasse em código com o céu. Certa noite, cansado de duvidar, Severo ficou. Esperou a hora certa. O painel apagado, o relógio marcando 2:11. E então, o clique. As cabines começaram a deslizar. Sem energia, sem comando. O rádio acendeu sozinho. Primeiro chiado, depois a mesma voz de antes, mais firme, mais próxima. Pai, olha para cima. Ele levantou o olhar e viu. Lá no alto, sobre as luzes tremidas do complexo, uma cabine seguia sozinha, brilhando por dentro, como se alguém carregasse o próprio luar. E nas janelas, algo se movia. Não um corpo, mas um contorno, um reflexo. A sombra de quem tenta voltar. O maquinista ajoelhou-se, mão no peito, e murmurou pro vento. Se for você, Vitor, dá um sinal. O rádio chiou de novo. Dessa vez, não uma voz, um riso. E logo depois, o barulho do freio estourando. As cabines pararam suspensas no ar, entre o céu e o morro. E o silêncio, meu amigo. O silêncio parecia ter olhos. Naquela noite, o morro não dormiu. Os postes piscavam, os cachorros latiam pro alto, e o vento trazia um gemido metálico que parecia choro e motor ao mesmo tempo.
O complexo inteiro sabia que algo estranho rondava os cabos. Mas só seu Severo ficou para ver de perto. Subiu até a casa de máquinas sozinho. Levava no bolso o santinho do filho, já gasto com a foto borrada de suor. As luzes do painel tremiam como se respirassem. E o rádio, desligado, repetia um som de fundo, grave, constante, feito o coração batendo atrás da parede. Ele se aproximou devagar, e lá estava, a cabine 12, piscando no monitor de controle. Número impossível, registro morto, mas ali, real, pulsando. Severo apertou o botão de comunicação. Vitor, se é você, fala comigo. O chiado virou voz, voz virou riso, riso virou coro. E o coro dizia, numa mistura de eco e código. Ele abriu, ele chamou. As máquinas começaram a ligar sozinhas. O teleférico vibrou, como se algo invisível corresse pelos cabos. As janelas da casa de máquinas estremeceram. O chão tremeu sob os pés do maquinista e o painel mostrou dezenas de cabines em movimento, todas vazias. De repente, ele viu uma figura dentro da cabine 12, parada no meio do vão, sobre o abismo. Um corpo esguio, feito de luz e ferrugem, misto de sombra e memória. A voz veio de todos os lados. Pai, o vento abriu as portas, eles querem subir. O frio cortou o ar. Os vidros estouraram em silêncio. E nas outras cabines começaram a surgir mãos. Pequenas, retorcidas, algumas infantis, outras envelhecidas. Todas empurrando o vidro de dentro para fora, tentando sair. Severo entendeu, tarde demais, que não era só o filho. Eram todos os que o vento guardou nos vãos do morro. Os que caíram, sumiram, os esquecidos. A rede de aço era um cemitério suspenso. E agora, as almas queriam descer. O painel piscava em vermelho. Alerta, sobrecarga. O vento zunia como um coro de 1000 vozes famintas. As cabines paradas no ar tremiam sob o peso do invisível. E lá fora, nas vielas, os moradores olhavam para o alto fazendo o sinal da cruz. Porque até quem não crê sabe quando o céu está errado. Seu Severo segurava o microfone com as mãos trêmulas. Vitor, filho, se for você, me dá um caminho. O rádio respondeu com silêncio. Depois, um sussurro tão baixo que parecia nascer dentro do peito dele. Fecha as portas, pai. Fecha, antes que eles aprendam a descer. As luzes do morro piscavam em sequência, como se a favela inteira respirasse junto. E pela primeira vez, Severo entendeu. O teleférico não era só máquina. Era ponte. Um fio entre o que sobe e o que fica. Entre quem partiu e quem ainda espera. Ele olhou para a cabine 12, parada sobre o abismo. Dentro, o vulto de Vitor sorria. Um sorriso feito de estática e saudade. Atrás dele, dezenas de sombras se acumulavam, tentando atravessar. Rostos distorcidos. Mãos queimadas de vento. Olhos que lembravam espelhos. Pai, diz meu filho, não é só a gente que quer voltar. O rádio explodiu num grito de interferência. As cabines começaram a se mover todas de uma vez, subindo e descendo, cruzando umas pelas outras como insetos presos num raio de luz. As portas batiam, o metal gritava, o ar cheirava a ozônio e vela queimada. Severo puxou a chave geral. Nada. A máquina já não obedecia. Então ele fez o que nenhum manual ensina. Encostou a testa no painel e rezou pro ferro. Prometeu que, se o morro pedisse alma, ele daria a dele. Um último estalo. O céu clareou e a cabine 12 desabou, não para baixo, mas para dentro de si. Um clarão. Depois, paz. Na manhã seguinte, o teleférico estava imóvel. Ninguém encontrou o corpo do maquinista. Mas as cabines seguiam balançando devagar, mesmo sem vento. E quem anda no alemão jura, quando a noite é fria e o silêncio pesa, dá para ouvir uma voz nos cabos dizendo: linha limpa, segue.